para mais uma live na Pérola Bittencourt Acessórios. E essa semana promete, eu tô muito feliz. Gente, essa semana promete, hoje é live com convidado. Eu vou esperar aqui a Silvana Cruz chegar, uma psicóloga, porque essa semana a gente tem uma semana Desbloqueia a Sua Vida aqui na página. Porque olha, eu tô muito animada. A Silvana chegou! Oiê! Esperar a Silvana entrar, porque temos uma semana maravilhosa de desbloqueio aqui nesta página. Porque muitas novidades acontecendo. Boa noite, gente, vem chegando. Boa Boa noite! noite, querida. Tudo bem? Tudo Prazer, ótimo. estamos de volta. Segunda live aqui com a gente. Oi, Que Anemi, honra. tudo bem? Muito feliz de ter você aqui. Gente, deixa eu só me apresentar rapidinho, porque né, tem gente entrando que eu sei que não me conhece. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Pérola Bittencourt. Eu sou designer de acessórios e mentora de reconstrução de autoestima com o método Pérola. E esta semana é uma semana muito especial para mim, porque eu abri a minha mentoria semana passada e essa semana eu vou fazer uma semana de desbloqueio aqui com vocês. Porque autoestima, muitas vezes a gente tem problemas porque nós temos bloqueios em diversas áreas da nossa vida e a gente não consegue enxergar. E aí, eu acabei, tipo, sem querer, depois eu acabei dando nome, vendo as pessoas que eu chamei para essa semana, os temas que eu escolhi, que eu estava fazendo uma semana de desbloqueio, para você tomar consciência das coisas que podem estar te bloqueando a sua prosperidade, que podem estar bloqueando a tua autoestima, a tua felicidade. Então a gente está aqui para te dar uns alertas e para você abrir os seus olhos para coisas que podem estar te bloqueando, para te abrir para uma nova vida. Aproveitando que a gente vai entrar agora na Páscoa, no domingo, que é uma data que representa justamente esperança, renascimento. Então, essa semana está aqui para você se inspirar, para você refletir sobre a tua vida, que é o que a Páscoa pede para a gente, e você reconstruir uma nova história, independente do que você esteja passando. E para começar essa semana maravilhosa, eu chamei uma mulher maravilhosa para vocês, que é a Silvana. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela é uma mulher incrível. Vai, Silvana. Ai, obrigada mais uma vez pelo carinho. Antes de tudo, eu quero falar para as pessoas o quanto você alegra meu coração. Com os seus áudios, com as suas mensagens. Sabe aquela pessoa que quando você vê o áudio, você fala, gente, essa pessoa me traz paz. Então, muito obrigada por todo o carinho, por toda essa construção dessa amizade que a gente vem tendo. Mesmo que seja à distância, a gente não se conhece ainda, mas o carinho é sincero, é recíproco. Então, gratidão pela sua vida, tá? Pela sua amizade. E eu sou a Silvana, estou agora fazendo várias transições, sou psicóloga, coach, palestrante e agora, recente, né, há 2 semanas, eu lancei a minha mentoria também, estou atuando aí ao vivo, fazendo aulas, então estou muito feliz. E agora, amiga, o nosso projeto para esse ano é também fazer palestras. Eu quero te encontrar nos palcos dessas palestras aí esse ano. Então, foi muito bom ter me conectado com vocês, palestrantes, porque está abrindo muito, muito a minha cabeça para poder fazer mais e mais palestras, que é o que também explode nosso coração, né? E falando de bloqueios Sim. emocionais, venho falando aí sobre posicionamento nas redes sociais e transição de carreira, são os temas aí que eu abordo na minha mentoria. E o bloqueio emocional muitas vezes impede a pessoa de realizar várias coisas legais, viver uma vida mais tranquila, mais saudável, com comportamentos mais saudáveis, porque não identificou ainda os bloqueios que estão ali dia após dia impregnados e a pessoa, quando não identifica, ela não se liberta. Então, hoje é um dia de falar para que essas pessoas saiam dessa live diferentes, saiam livres, saiam transformadas dessa live. Se depender de mim, vou dar o meu melhor aqui. Ai, gente. E só um recado: se vocês não conseguirem se libertar nessa live, tá tudo bem. Porque o importante é você tomar conhecimento. Um desbloqueio acontece de duas formas. Uma é o imediato, quando você toma consciência e você consegue se libertar. Isso é ótimo. Mas nem com todo mundo é assim. Comigo, eu sou uma pessoa que geralmente esse tipo de desbloqueio não funciona comigo. Eu preciso tomar conhecimento do que está acontecendo e eu vou criando processos diários para eu me libertar disso. Então, o importante aqui é não desista de você. Se você viu, eu descobri, mas eu não consegui se livrar disso, tá tudo bem.
Esse é o teu processo. Respeite o seu processo. E eu vou pedir uma coisa para vocês que estão chegando. Duas coisas. A primeira, gente, clica nesse aviãozinho que está aqui do lado. Manda para todo mundo, porque essa é uma live de utilidade pública. Essa semana que eu estou fazendo aqui, tem mais 2 lives essa semana para vocês. É para ajudar vocês de forma gratuita a fazerem a melhor vida que vocês puderem fazer, porque às vezes a gente não consegue por falta de conhecimento. Então, clica nesse avião, manda para todo mundo e clica no coraçãozinho para a gente saber que vocês estão gostando e para o Instagram entender que essa live é importante e mandar para o maior número de pessoas possível. Agora, eu não vou interromper mais e eu vou deixar falar de bloqueios emocionais, porque isso é fundamental, isso muda a vida de vocês. Então, aproveitem esse presente. Ô, Pérola, eu vi que você escreveu aí, mas eu acho que não fixou o comentário. Vê se você... eu vou agora. Ah, então Fique. ótimo, porque é bom as pessoas olharem, né, e saber, porque é um tema que às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas. O que é bloqueio? Eu não tenho bloqueio. A maioria das pessoas fala assim, não, eu tenho uma vida tranquila, eu vivo, durmo bem, acordo, né, tranquilo, vivo, trabalho. Só que quando a gente fala de crenças limitantes, a gente vai lembrando aí o nosso passado, quanto que muitas feridas não foram ainda perdoadas, as pessoas carregam ali aquela culpa, e essa culpa pode gerar o quê? Futuramente, crises, tanto na sua vida familiar, no seu trabalho, porque a pessoa não tem uma gestão das suas emoções, tá? Então, hoje é um tema que as pessoas podem refletir. Pode ser que as pessoas que estejam aqui na live agora não tenham nenhum tipo de bloqueio como esse, mas existem outros bloqueios que podem estar interligados, né, ao da culpa e o medo. Por exemplo, a crise de ansiedade, que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho isso daí, mas eu não tenho medo, eu não tenho culpa por nada. E aí eu vou querer abrir um pouquinho esse leque aqui, o quanto que, se você ficar com os pensamentos alimentando, porque os gatilhos começam aqui, nos pensamentos. E aí você começa a lembrar de algo que você já sofreu, algum trauma, algum evento, ou alguma mensagem, ou uma traição. Eu não sei o que já aconteceu na vida dessa pessoa, que às vezes ela já está em outra fase, mas quando ela lembra, aí começa a vir taquicardia, começa a ficar com sudorese, os tremores, e aí fica com a boca seca, dor de cabeça, dor lombar. Então, os sintomas, ele vem também por causa de algum evento que ele passou, do medo que ele passou, do medo que ele sofreu, e, evidentemente, já aconteceu algo que ela sofreu dor. Então, ela não quer sofrer dor novamente, entende? Então, existe essa questão. Por exemplo, se você botar a mão no fogo, você sabe que você vai queimar a mão. Então, o fato de você não colocar, mas ficar com medo, você está tendo a sensação de que aquilo pode acontecer algo ruim. Mas existe também, o que acontece? O medo saudável, que é da prevenção. É você estar consciente de que eu tenho que me proteger. Eu tenho que, ao atravessar uma rua, eu tenho que ter cuidado. Se eu sei que ali é escuro, que ali pode ter um assalto, o que eu tenho que pensar? Que eu vou cortar caminho, eu não vou passar por ali. Eu tenho que fazer as evitações. Então, o medo saudável é você cuidar de você, cuidar da sua segurança, de quem está perto de você. Agora, aquele medo que é constante, que vem vários sintomas no seu corpo por causa de pensamento que você alimenta diariamente, causando aí as crises de ansiedade, é esse que a gente tem que cuidar. E aí é onde eu falo dos bloqueios emocionais. Sil, como que eu hoje me considero com bloqueio desse medo que é paralisante? Muitas vezes eu não consigo fazer nada. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, Sil, eu tô me achando tão atrasada com as coisas, parece que todo mundo anda, só eu fico paralisada. Isso vai me dando uma agonia, vai me dando um estresse, uma ansiedade, e parece que eu tenho que correr e eu não saio do lugar. Então as pessoas têm que pensar o seguinte: quais são os medos? O medo de que você não vai avançar, que você não vai alcançar, que você não vai progredir, que todos conseguem menos você, você começou e não concluiu. Quais são esses medos? Comecem a fazer as perguntas certas.
qual é o meu temor? O que está tirando o meu sono? O que está fazendo eu paralisar no que é óbvio? Porque às vezes as pessoas deixam de fazer o que é óbvio e não fazem, porque elas se sentem totalmente frustradas. E aí essa frustração faz com que a pessoa ela não consiga avançar na vida dela em outras áreas. Aí ela tem problema no relacionamento, ela tem problema com a autoestima, porque ela não se vê tão bem evoluindo na área profissional, então a vida pessoal também acaba entrando, né, em conflito. E aí você vai vendo que vai tendo perdas. As amizades vão se afastando. Por quê? Porque ela se coloca numa posição assim. A pessoa, muitas vezes, ela não se dá conta que ela vai criando um ambiente dela. Criando um ambiente onde as pessoas têm aversão àquele tipo de comportamento, àquela fala, àquela pessoa vitimista, aquela pessoa que só sabe reclamar, que tem só negatividade nas palavras. Entende? Então tem que observar como que está esse contexto. Como que está a sua, digamos assim, o seu comportamento com a sociedade, com a sua família, com o seu trabalho, como que você está gerindo tudo isso. E quando não há um autocontrole das suas emoções, quando o medo fala mais alto, aí você vai tendo as perdas. E aí quando vai ver, já entra no processo de depressão. E se você for olhar hoje os casos de depressão, pelo menos eu acompanho, tem muita falta de perdão. Tanto daquela pessoa que se sente culpada porque fez algo ruim para alguém, ou aquela que se sente mal porque fizeram mal a ela. Ela se sente depressiva porque alguém me rejeitou, me trocou, me mandou embora, ou então saiu de casa. Não sei o que está acontecendo na vida. Os pais que não dão atenção, dá mais atenção para o filho, não dá para o outro. Eu me sinto a vilã da história, a ovelha negra. Então, assim, eu vou sempre colocando repertórios vitimistas para que eu tenha como se eu tivesse assim, um olhar de caridade das pessoas. Não, eu estou numa posição que me humilharam, me rejeitaram, eu fui trocada, eu fui abandonada, eu fui despedida. Então, esses repertórios vão fazendo com que essa pessoa vá entrando num estágio aí de depressão, de angústia, de ficar ali paralisada e não consegue mais ter esperança, tá? Porque tem muita gente que perde a esperança, não vê mais nem o amanhã, não consegue fazer planos para amanhã, para o futuro. Eu pergunto assim, faz projeções aí de um mês, um ano, 5 anos. Não consegue. Elas não sabem nem como é que vai terminar o dia delas. E, se possível, nem terminasse. Porque tem pessoas que já têm um repertório de nem querer mais continuar a vida. Então, você vê que a gente fala assim, mas a culpa não é tudo isso aí não, Silvana, mas é o que vai gerando, vai desencadeando você chegar no extremo, sabe? E aí... Não, desculpa, que você falou uma coisa que eu acho muito interessante colocar, frisar muito, porque as pessoas pensam, tipo, eu tenho culpa disso aqui, mas isso não vai fazer diferença. Gente, tudo que você não trata, cresce. Se você tem uma culpa que você não lida com ela, ela vai crescer. Porque não é porque você não está olhando para ela que ela não vai te trazer estragos piores, porque estava isso aqui, e com qualquer coisa que você faça que te remeta a isso, ela vai crescendo. E vai chegar no momento que você não vai nem lembrar dessa culpa inicial, mas os estragos que ela vai causar vão estar lá. Porque os nossos bloqueios, às vezes, vêm de coisas que a gente não lembra. Porque foram coisas que a gente não tratou quando devia. E elas crescem e afogam a gente. É justamente disso que a Silvana está falando, que eu acho o máximo de Silvana falar dessas coisas, porque ela tem uma clareza muito boa para explicar coisas que algumas pessoas tornam muito complexos, né? Desbloqueio emocional é uma delas. E, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com as emoções de vocês. Eu sou da linha que eu acredito que sim, as doenças são psicossomáticas. As doenças começam nas nossas emoções, sim. Se você não tratar, vira uma doença. Vira outros problemas, sejam doenças físicas ou doenças psicológicas. Então, vocês precisam ver, porque bloqueios, eles geram um bloqueio. Se você está com esse bloqueio nessa área, não é só nessa área que ela vai ficar. Ela vai refletir para todas as áreas da sua vida. Nós somos um sistema. Se você está com um problema aqui, isso vai refletir de uma forma maior ou pior em outros lugares.
Então, tomem muito cuidado, não fechem os olhos para os problemas, não entrem em negação. Porque tem muita gente que eu sei que está em negação dos próprios problemas. Até tem consciência, mas fala, não, eu tenho controle. Tá tudo bem. É muito complicado, gente. Não fechem os olhos. E a culpa, Pérola, eu vejo muita falta de perdão, muitas pessoas carregando anos e anos, pessoas como se fossem as pessoas que mais feriram, sabe? Elas colocam os pais como acusam, né? Muito os pais, acusam muito os chefes, os irmãos, as pessoas mais próximas. Então, eu oriento muito as pessoas a mudarem esse tipo de repertório. Mudar, começar a falar assim, ei, eu também tenho a responsabilidade da minha vida. Eu também tenho que assumir o autocontrole, eu tenho que assumir o que eu quero fazer com o que fizeram comigo. O que eu vou fazer é uma escolha minha. Se me fizeram mal, porque eu sou prova viva do quanto de coisas ruins que eu passei, tanto na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até agora na fase adulta. Que eu passei por perrengues que eu mesma falo, gente, parece que eu estou contando uma história de um filme, não é a minha história. De tantas coisas que eu já perdoei e que, graças a Deus, eu me livrei das dores emocionais. Então, eu parei de ficar culpando pessoas que hoje já andaram, já fizeram outras coisas da vida, já estão prosperando, e eu estava presa naquilo, sabe? Naquela imagem, naquela briga, naquela discussão, naquela traição. Então, eu ficava remoendo isso até que eu descobri que eu preciso me cuidar e agradecer até por isso que aconteceu comigo. Quando eu descobri que é possível você aceitar a sua história, que eu vou repetindo isso várias vezes nas lives, aceite a sua história. Porque, Pérola, se eu estou aqui hoje, se eu hoje ajudo pessoas, se eu me coloco numa posição de fazer a mudança para que essa pessoa tenha melhor qualidade de vida, tanto na saúde física como na saúde mental, porque estão interligados, é porque eu tomei uma decisão, eu escolhi fazer o melhor com o que me fizeram. Eu falei, opa, eu tenho uma história e essa história pode até, através desse testemunho, porque já virou muito testemunho de vida, ajudar outras pessoas. Então, tem gente hoje que está lá na dor e que não se dá conta disso. Fica lá o tempo todo só reclamando da vida. Então, comecei a estudar, comecei a levar para um lado que realmente fazia sentido, que é o que eu me sinto hoje. Eu me sinto em paz, aceitando a minha história, porque se eu estou fazendo uma live para ajudar pessoas, para trazer a minha história, a minha mensagem, é porque eu ressignifiquei. Eu dei um sentido diferente para aquilo. Eu fui lá nas cenas e entendi. Ah, tá. Se meu pai estava fazendo isso, é porque ele também não teve referências, ele não teve uma boa criação, ele não teve a instrução que eu tenho hoje de sair daquele mundo e hoje transformar o mundo dele. Eu consegui, porque eu já queria sair de casa com 15 anos, eu já sabia que eu não ia continuar. Porque era tanta briga, era tanta discussão, era tanta coisa assim que te tirava a paz, que eu já tomava as minhas decisões. Com 15 anos, eu já fazia planos. E ainda bem. Sabe por quê? Porque eu falava dos meus planos para os meus amigos. Eu falava, olha, eu moro, meus pais são 2 horas de distância aqui de onde eu moro no Rio, né, no centro do Rio. Então, eu lá em Itaguaí, eu já falava, com 15 anos, eu falava, nossa, eu vou trabalhar no Rio, vou estudar, fazer minha faculdade, vou trabalhar e vou morar por lá. Por quê? Eu já sabia que eu queria sair de casa com 15 anos. Com 17 anos, eu sofri um acidente que ali foi um divisor de águas. Eu já era uma pessoa muito bem, muito amorosa, mas dali em diante, que eu fui atropelada, fiquei um mês em recuperação, dali eu tomei a decisão. A partir de hoje, eu vou viver a minha vida, o meu dia, como se fosse o último, porque eu tive muito próximo da morte. Eu tive fratura de crânio, fratura de cotovelo, rasguei a perna. Entende? Eu tenho um afundamento no crânio de uns 3 centímetros quase. E eu conto isso como um milagre, que Deus me deu a permissão de continuar a vida. E aí, o que eu paro e penso? Eu vou me vitimizar? As pessoas ficaram compadecidas, ficaram desesperadas, iam me visitar e não acreditavam.
Mas assim, eu peguei isso, que foi bem traumático para mim naquela época, que eu fui tentar salvar meu cachorro e não consegui salvar meu cachorro. Eu me senti culpada. Olha como é que a culpa perdurou por anos e anos e anos. Eu fui me libertar da culpa, eu acho que depois de uns 10 anos, tá? Porque eu carreguei a culpa. O meu cachorrinho, ele estava deitado, eu fui pegá-lo para passear. Eu morava perto da linha do trem, aquele trem de minério, de carvão, né? E aí eu fui passear com o cachorro. O cachorro soltou da minha mão e ele atravessou a linha. Quando ele voltou para cima da linha. E aí eu ouvi o barulho do trem. Só que quando eu ouvi o barulho, eu só lembro de ter visto a lâmpada. E aí eu fui correr para salvá-lo. Só que o que aconteceu? Eu paralisei. Foi um momento que eu só lembro da lâmpada. Quem contou do acidente fala que o trem me pegou e me rodou para fora da linha. Só que o cachorro estava em cima da linha. Entende? Então, meu pai tentou, o trem parou, a minha mãe atravessou por baixo do trem para me socorrer, me colocaram numa Kombi, depois numa ambulância, uma multidão em volta. Mas o cachorrinho, ele estava no meio da linha. Meu pai tentou levar para socorrê-lo, ficou me falando que estava em cirurgia, que estava. Não, eu já tinha morrido. Já tinha morrido. Foram várias pessoas na minha casa querer me doar cachorro. E aí eles não queriam, né? Porque eu estava naquele momento aí de expectativa de do cachorro voltar para casa. Só que até hoje, sabe? Eu lembro do Joe, até hoje. Eu lembro com saudade. Mas eu entendi que a culpa não era minha. Eu saí para passear, eu não saí para tirar a vida do bichinho. Entende? Mas na minha cabeça era como se eu tivesse sido a culpada pela morte de um animal. E hoje quem atropela animal, quem passa por algum acidente com esse, eu entendo a dor. É como se você tivesse tirado a vida de um ser humano, porque você é tão apegado ao bichinho, você tem tanto amor e você leva para passear e o cachorrinho morre, sabe? Então, existem culpas que você vai levar por anos. Mas graças a Deus eu consegui entender a minha história, entender que eu fui tomando caminhos diferentes por causa desse evento traumático, que eu comecei a dar, eu já dava valor, mas eu comecei a dar muito mais valor. Hoje, eu sempre sou uma pessoa que trato muito bem as pessoas, porque eu amo pessoas, eu amo meus animais, eu dou muito carinho, dou muita, sabe, atenção. Por quê? Porque eu sei que em breve, aqui a gente já não vai estar mais. A morte é algo tão certo que a gente não vai estar mais. E eu prefiro viver esses anos livre do que com culpa, sabe? Foi uma cena traumática, foi ruim, mas eu não carrego as dores. Eu já me perdoei por ter dado o primeiro passo de ter saído com ele de casa, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a Silvana que eu sou hoje, valorizando cada minuto da minha vida, dando sentido, ajudando pessoas, fazendo com que elas enxerguem o valor que tem a vida. E aí, se eu hoje posso falar com propriedade que eu já me libertei, que eu já me sinto livre dessa culpa, é possível quem está ouvindo, quem está passando por aqui, quem vai passar, para pensar, poxa, eu também quero me livrar dessa culpa. E melhor ainda, livrar o outro que fez mal a você da culpa que ele carrega com seu perdão. Então, quando as pessoas começarem a entender que eu vou me tornar livre quando eu perdoar, independente se o outro me pedir perdão ou não. Porque aconteceu algo na minha família recente que estava com falta de perdão, até que uma se posicionou, foi pedir perdão, a outra não se viu com culpa nenhuma. Entende? Não se viu tendo feito algo que pudesse pedir perdão também, mas era uma oportunidade. Não, eu também quero te pedir perdão se eu fiz algo, mas não. Entende? Ainda há o quê? O orgulho, há uma resistência. Aí você vai alimentando o quê? Toxinas dentro de você, você vai levar por anos. Por quê? Vai quebrando aliança, vai quebrando elo, vai perdendo as amizades, a afetividade vai ficando cada vez pior, vai ficando muito mais distante, não existe mais. Então, quais são as perdas que você está tendo hoje? O que essas pessoas hoje estão perdendo de viver uma vida tranquila, uma vida em paz, mais livre, por causa da culpa, por causa da falta de perdão? Entende? E eu vou enfatizar mais um pouquinho aí do medo, se você quiser comentar alguma coisa, falar. Deixa eu ver aqui, eu tô vendo os comentários que o pessoal tá comentando aqui, que te adora. A Ai, que Ilana falando lindo. que tá com saudade.
Janaína falando que você é uma pessoa incrível, o pessoal concordando com você aqui. Da Janaína falando que a doçura da Obrigada. Silvana é real, ela é muito verdadeira. Ela é mesmo. Mas, Linda. gente, a questão aqui levem isso com Obrigada. vocês com muito carinho. O testemunho da Silvana, tipo, o que ela está comentando, porque ela fala isso como uma profissional e como um ser humano. São duas coisas muito importantes se vocês pararem para pensar. Só de ser um ser humano já seria o suficiente para vocês levarem isso para a vida de vocês. Porque a gente está falando de valorização da sua história. Né? É uma coisa que eu trabalho aqui na página, quem acompanha sabe que eu tenho o quadro Mulheres que Inspiram, que eu trago mulheres, a Silvana participou até desse quadro no passado, para contar suas histórias, porque a gente precisa valorizar as nossas histórias. E ao valorizar as nossas histórias e compartilhar, pessoas, mulheres, elas acabam se conectando, porque vem que passam pelas mesmas coisas. A gente valorizar a nossa história é tão bom para a gente quanto para o outro. E a gente assumir as nossas culpas e assumir os nossos medos é muito importante. Primeiro, para que se você não sabe o que você está, vamos dizer assim, combatendo, você já perdeu. Você não tem como criar uma estratégia, você não tem como criar atitudes de coisas que você não sabe que estão ali. Eu não estou falando que você tem que ter clareza de tudo 100%, porque isso vem com autoconhecimento. Nós somos pessoas que nós trabalhamos o nosso autoconhecimento há anos. Diariamente, a gente estuda sobre isso. Então, para a gente é muito mais fácil a gente detectar um sabotador, um bloqueio, porque a gente já se conhece muito bem. Se você não tem esse trabalho com você mesmo, vai ser bem difícil no começo. Por isso que existem profissionais. Por isso que existe um mentor, como nós somos mentoras. No caso dela, era mentora, psicóloga, coach também. Nós somos o tipo de profissional que a gente consegue te ajudar a aprender a detectar isso dentro de você. Faz parte do que a gente escolheu fazer. Porque a gente sabe que não é um processo fácil, porque a gente já passou por isso. E a gente ainda passa. É muito importante a gente comentar sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que só porque a gente fala desse tipo de assunto, a gente não tem os nossos bloqueios. Nós temos bloqueios. Perfeito. Só que a diferença é, a gente tem consciência que eles existem, alguns a gente ainda vai descobrir, mas a gente tem consciência de que eles existem e a gente não vira para outro lado e fala, ah, você não está aí. A gente olha e fala, ok, o que eu vou fazer com você? Das ferramentas que eu tenho, como é que eu lido com você? E é isso que a gente quer convidar você a fazer com a live de hoje, é entender que culpa e medo, eles são comuns, mas eles não precisam ser normais na sua vida. Não tem que ser uma coisa que você tem que conviver todo dia e te deixar paralisar. É o que você tem que aprender com esse medo. Porque o medo ensina a gente. O que você tem que aprender com esse medo? O que tem por trás dele? O que tem por trás dessa culpa? E se tornar melhor. É isso que a gente quer que vocês façam hoje. Sensacional, Pérola. Eu amo ouvir você falando também, né? Como é inspirador. O quanto que eu vejo assim muita leveza quando você fala, porque você também tem propriedade, né? As nossas histórias, elas fazem com que a gente tenha isso, né? Que a gente tenha autonomia de falar sobre o conteúdo, porque a gente vivenciou, a gente passa pelos bloqueios também. Eu sempre falo que eu estou vencendo meus bloqueios dia após dia. Eu comento que a procrastinação agora tem uma aluna que falou assim, ó, eu vou procrastinar a minha procrastinação e eu estou querendo adotar isso o máximo para poder fazer efeito, para parar de deixar para depois, sabe? Vamos procrastinar logo essa procrastinação de uma vez? Começa aí. Eu também. E eu uso na minha vida porque faz total sentido quando você fala, não, vou terminar isso aqui agora, só vou sair daqui quando eu terminar. Parar de colocar distrações. Mas, enfim, é para uma outra live que a gente vai falar mais sobre outros bloqueios. O que eu quero que as pessoas quiserem fazer pergunta aqui, se você quiser abrir também, fiquem à vontade, tá? Até o final da live aí, a gente pode estar voltando aí para responder. Isso Mas aí, gente, ouviram ela. Façam perguntas, tá? Eu vou ficar de olho no chat aqui. Façam tá. perguntas que vocês tiverem. Eu já pergunto aqui para a Silvana, a gente vai fazendo uma troca. A gente aproveita esta live. Como eu falei, a semana aqui é para ajudar a desbloquear. Tá com dúvida? Pergunta. Ó, um Oi, assunto gente. bem recorrente aí, que é sobre o Covid. O quanto que gerou medo nas pessoas excessivo, de uma forma que gerou ansiedade, devido a esse medo constante de achar que está com Covid, ou então que vai pegar o Covid. E nos meus atendimentos, a maioria das pessoas que tinha esse excesso de medo, quando eu ia olhar, o real medo era por causa de traumas.
Então, hoje eu faço um convite para as pessoas, se elas estão hoje com medo do Covid, ou até mesmo outro tipo de medo, outra situação na vida, comece a fazer uma recapitulagem aí, recapitular a sua história. Começa a voltar nas cenas, o que estava acontecendo na sua vida, na sua infância, para ver se hoje você não está usando os argumentos de Covid, tá? Porque eu percebi muito que eu vou usar o argumento do Covid porque é algo que é inconsciente também. A pessoa não fala, vou usar, tá? Eu via que era algo acessível a todos. Eu tô com crise de ansiedade por causa do Covid. Mas quando eu ia ver mesmo, não era o Covid, eram outras histórias que estavam fazendo com que aquela pessoa tinha o gatilho disparador para ter a crise de ansiedade. E aí, quando eu ia ver, não era o mesmo Covid. Então, faça uma reflexão hoje para ver o que está causando medo real. Quais são os seus pensamentos que você está alimentando hoje para que eles são disparados ali e você associa com Covid ou associa com medo do presente. Então, cuidado, fiquem alerta com isso, porque quando a gente começa a abrir, e lá na história da pessoa, você vai entendendo que a pessoa, muitas vezes, ela foi ridicularizada na infância, ou até na fase adulta também, tá? Ela foi humilhada, ou ela foi desprezada, ou ela foi rejeitada, ou muitas vezes ela foi trocada. Então, não sei, de repente, viveu com pessoa que tinha dependência química e ficava com aquela preocupação que a pessoa não chegava, ou então quando chegava, já chegava alterada, ou então quebrando tudo, ou então querendo levar as coisas para vender. Então, tem diversos. Gente, eu fui vendo que até coisas que eu nem fazia associações, sabe? De que essa crise de ansiedade tinha a ver com o medo que ela tinha passado. Por exemplo, passou uma noite preocupado excessivamente da pessoa não voltar para casa, daquela pessoa morrer. E aí, o fato dela ter ficado com aquele sentimento disparou ali a crise de ansiedade. E aí, hoje, ela continua tendo repetições de crises. Por quê? Porque não entendeu que aquilo ali foi o gatilho, aquele momento foi o gatilho. Vou dar um exemplo bem claro. Assalto. A pessoa que já sofreu um assalto, e eu tive uma paciente assim, ela saía 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, mais ou menos, de casa, de carro, para trabalhar. Minto, de táxi. Só que aí, o táxi, ela falou assim, não passa por essa rua, porque essa rua é perigosa, passa por outra. O taxista insistiu em passar. O que aconteceu? Teve um assalto naquela manhã, na madrugada, e ela ficou com aquela situação de o medo toda hora, achando que ia acontecer de novo. Aí ela começou a ir de carro, dirigindo. E aí ela fazia todo um ritual. O ritual de que ela já botava o crachá, porque se levassem a bolsa dela, ela já teria o crachá para entrar na empresa. E aí ela, antes de sair de casa, ela já começava a dar dor de barriga, achando que se virasse a esquina ali, ia sofrer o assalto novamente, entende? Então, ela ficava fazendo os rituais, colocando tudo que podia para prevenir do assalto. Por exemplo, colocar o crachá você está dando, é como se você estivesse dando permissão, entende? Você está dando permissão para que algo ruim aconteça. E aí você tem que começar a analisar quais são os seus padrões, quais são os seus comportamentos que fazem o seu medo aumentar. E aí ela começava a fazer o ritual e aí começava a ter as crises de ansiedade e não conseguia nem ir para o trabalho direito. Quando conseguia, era quando o marido levava, então quando ela tinha que pegar um táxi para poder conseguir ir, porque não conseguia nem dirigir. E aí eu fui fazendo um trabalho com ela de vamos voltar nessa cena, vamos entender que você pode sim passar por esse momento que, por exemplo, hoje ela já consegue sair de casa, consegue dirigir, porque eu voltei com ela e falei, vamos lá. Você passou por esse dia, por esse momento, mas é um processo mais detalhado, tá? Estou falando bem superficial aqui. Ela entender que a bolsa dela, ela não precisa, se ele pedir o celular, por exemplo, se o bandido pedir o celular, tá, você quer o celular, tá aqui. Não precisa levar a bolsa. Você não vai ter que entregar sua bolsa, porque você vai estar botando crachá no peito para quê? Então não fica criando outras cenas, entende? Ela estava criando outras cenas possíveis de perder a bolsa, perder tudo, sendo que tinham levado o celular dela. Então eu fui fazendo com que ela desse sentido para que ela entendesse que não é um fato que aconteceu que vai acontecer toda hora, que vai acontecer do mesmo jeito.
E aí você também, eu, por exemplo, já fiquei com medo de ser assaltada. Eu estava andando com um relógio um pouquinho, sim, caro, né? Mas tinha até ganhado o relógio. E eu falei, ai, vão acabar me assaltando, vão me levar esse relógio. Aí eu guardava o relógio na bolsa. Fiquei um mês assim, não deu outra. Não deu outra. Fui assaltada, levaram o celular, relógio, levaram tudo. Então, os pensamentos parece que realmente existe um poder tão grande que ele atrai. Então, se você não tomar cuidado com essa energia que você deposita ao seu redor, através dos seus pensamentos, a tendência é você viver em sofrimento. Porque o sofrimento tanto é através do pensamento, assim como o alívio, a felicidade também pode vir através do pensamento. São escolhas que você faz. Ah, sim, mas como que eu aprendo isso? Eu indo lá, no que aconteceu, entendendo, aceitando que eu vivi aquele ali, agora eu vou ser mais prudente, agora quando eu falar, motorista, não passe por ali, eu tomar uma decisão firme, motorista, tô te pedindo, faz a gentileza, dá ré e volta, você ser mais enérgica. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai aprendendo, vai criando mais, digamos assim, segurança para tomar a decisão correta, porque eu já tenho um evento que eu pedi, ele não me ouviu, agora eu vou ser mais enérgica. Você entende? Então, eu fui trabalhando com ela a ponto dela hoje estar tranquila e conseguir sair dessa crise de ansiedade também. Então, é muita aceitação, sabe, da história. É não achar que toda hora vai acontecer o que já aconteceu, se libertar disso, entender, perdoar quem tem que perdoar, perdoa esses bandidos, fala, ó, cada um vai pagar o que tem que pagar. Mas não fica remoendo aquela angústia, aquela mágoa aí que tem que morrer, que tem que fazer, que tem que prender, que tem que... Calma, vai, segue a sua vida, cada um vai dar conta do que está fazendo. Olha, Então, gente, rico demais isso, muito rico, muito rico. Isso que você está colocando, eu acho muito importante as pessoas parem para pensar nisso, porque às vezes a Silvana usou uma palavra que eu acho muito interessante, é o ritual. Todos nós temos rituais, só que a gente não presta atenção nisso, tá? Você vai falar, eu não tenho ritual, você tem. Só que você, por ser um ritual internalizado, automático. É automático, automático. você não sabe. Porque assim, ritual, existem, tipo, vamos dizer assim, de forma simples, dois tipos. O ritual que você cria, quando você está querendo implantar um novo hábito, enfim. E os rituais dos hábitos que você já tem por criação ou por uma sistematização, como no caso da que a Silvana colocou, de alguém que passou por um trauma e criou um ritual para lidar com aquele trauma. Ou seja, um ritual pode ser positivo ou negativo, gente. É isso que é legal. Tipo, a Silvana deu uma ideia já num estágio muito avançado, né, Silvana? Tipo, é um estágio de que a pessoa chegou num extremo que é paralisante. Até que a Silvana está num processo, falou simplificado, porque eu imagino que deve ter sido um processo longo para essa pessoa poder começar a soltar. Mas você não precisa esperar deixar chegar nesse estágio. Perceba o que você está fazendo que está dando errado na sua vida. A Silvana falou uma coisa que eu acho muito importante, que eu queria comentar, que é do pensamento atrai. Eu não sei no que vocês acreditam na vida de vocês, mas, gente, pensamentos criam a realidade. Tá na Bíblia, se vocês... Você pode não acreditar na lei da atração, mas é bíblico também. Não sei que linha você segue, mas das religiões que eu estudei, todas elas falam disso, mas não com essas palavras. A Bíblia traz isso. Acreditar até se tornar real. A fé é o quê? A fé é você acreditar para você mover montanha. É o que você está mentalizando, não é o que você está vendo. Exato. Então é aquela coisa, tipo, você tem a Bíblia traz isso, o Espiritismo traz isso, o Espiritismo traz explicitamente. Seus pensamentos criam a realidade. A lei da atração traz isso e a física quântica traz isso. Entre outras coisas aí, mas eu estou citando 4 para vocês. 4, não sei no que você acredita. Mas se você acredita em uma dessas 4, leva isso a sério para a tua vida, porque a forma como você está pensando determina totalmente o seu comportamento. Ela é a base dos seus problemas e das suas soluções. E os rituais que você cria, desses pensamentos, que são as visualizações que você está fazendo da tua vida, é o futuro que você está construindo. A Silvana está salvando vidas porque está ensinando as pessoas a pensarem da forma correta, a saírem de um ciclo negativo. Mas você não precisa chegar num estágio extremo que você se paralisa. Então presta atenção nisso agora. E começa a visualizar o que você quer, não o que você teme. Pegando o gancho aí também de uma frase que eu li aqui embaixo, sem controle com as dívidas. O quanto que hoje eu vejo também bloqueios de escassez
a pessoa fica com tanta dívida que ela não consegue ter o autocontrole de pensar, vou parar de comprar parcelado, vou comprar coisas realmente que eu estou precisando. Porque quando você para, ainda mais agora com o Covid, que a gente não está saindo muito, que a gente está em casa, que a gente não está nem fazendo compra de roupa, sapato, bolsa, as mulheres, então, se continuam comprando, dá para dar uma reavaliada nisso. Porque, gente, tem tantas coisas muito mais importantes que você não precisa de gastar, sabe? Como fazer uma live, você vir aqui, gastar tempo com coisas mais úteis, mais importantes. E aí você vê que dívidas são essas, que tá suprindo o quê? Qual é o vazio que está dentro de você que está fazendo você ir lá, comprar, gastar? Tem coisas que às vezes as pessoas não precisam. Elas estão insistindo em algo que é supérfluo, que não vale fazer dívida para aquilo. Entende? Então tem que reavaliar essa falta de controle. Por quê? Porque eu também fiz decretos na minha vida. Quando eu decidi que eu não queria mais ter dívida e nem cheque especial, eu trabalhava e a minha conta ficava no vermelho e batia o cheque especial, o meu salário batia, o cheque especial já consumia. E eu falava, gente, não é possível, eu não quero mais viver assim. E aí eu declarei, eu escrevi, eu faço hoje um convite para as pessoas escreverem. Coloque lá num posicionamento de que a partir de hoje eu declaro abundância na minha vida e eu vou parar com essa mentalidade de escassez, de dívida, de parcelamento. Tudo que eu for comprar é para meu crescimento. Eu não vou fazer nada que não seja para ganhar conhecimento. Porque se eu ficar comprando, compro hoje um sapato, compro bolsa, compro batom, compro não sei o quê. Gente, olha, eu sou uma pessoa, você também, Pedro. Eu sei que você investe em conhecimento. É um prazer, mas isso com sabedoria, onde a gente pode colocar o pé. Eu não vou fazer uma dívida que eu sei que aquilo não vai me dar retorno. E aí, quando a gente se vê, não, estou com muito curso, não vou fazer outros agora, vou dar uma parada. Por quê? Porque eu tenho que consumir aquilo ali que eu já paguei. E ter discernimento de que existe a compulsão pela compra. Existe, isso é real. Mas tanto é real que se você for olhar, vai ver o repertório dessa família. Vai ver como é que era o comportamento dessa família. Como que eles agiam com o dinheiro. Como que eles falavam mal do dinheiro. Muitas vezes ficavam sempre naquela, nunca pode, nunca tenho, nunca vamos. Entende? E aí a pessoa hoje, ela se vê replicando o comportamento dos pais, ou então, às vezes, do relacionamento que viveu, que era aquela mesquinharia, tinha tudo regrado. Entende? Então, observe qual é a modelagem que você fez automaticamente e nem percebeu. E hoje você vive nessa loucura de comprar, gastar, para satisfazer o quê? Um vazio, muitas vezes. E não tampona, tá? O vazio vai continuar. Porque ela vai lá, briga com o marido, então aconteceu alguma coisa, vai lá, passa o cartão para sentir a sensação, sabe de quê? Eu tenho autonomia, eu tenho posse, eu tenho poder. Então, muitas vezes é aquela que a gente faz assim, eu posso, toma aqui o cartão, eu posso. E aí você tá fazendo inversão de tudo. Por quê? Se você pega isso e fala assim, não, tá fazendo mal para mim, eu vou investir em algo que é conhecimento, e conhecimento é gratuito também, tem muito conhecimento gratuito. Pega o seu tempo livre, ao invés de fazer dívida, fazer compras excessivas, vai buscar ler um livro, vai buscar vídeo, vai buscar palestra, algo que você acrescente. Porque, Pérola, eu não sei você, mas eu acordo já hoje, estou passando por acordar 5 horas da manhã de novo, né? E hoje eu me peguei até 9 horas da manhã estudando, dedicando tempo e com muito, muito amor no meu coração, porque eu sei que quanto mais eu estudo, mais eu fico melhor para ajudar outras pessoas. Entende? Então vamos começar a gastar tempo com o que é realmente necessário, o que realmente importa. Porque aí você sai dessa busca intensa por coisas que não fazem sentido. Não, eu acho perfeito. Eu vou dar dica para vocês de pessoas para vocês pesquisarem, porque eu sei que tem muita gente que não consegue saber por onde começar. Olha, gente, se você é uma pessoa que gosta de ler, vai atrás do autor T. Harv Eker. Ele é um dos maiores psicólogos da psicologia da riqueza do mundo. Eu já assisti palestras, nós assistimos palestras com ele, né? Ele é incrível, ele fala justamente sobre isso.
Ele fala justamente o quanto o seu termostato financeiro ele é feito através das vivências que você aprendeu. Só que isso que você aprendeu pode ser transformado. Você pode colocar novas informações ali. Você pode reprogramar isso. Então procura. Ele tem, eu acho que é Mente Milionária o nome do livro. Eu sempre esqueço o nome do livro É dele. isso mesmo. Esse livro é muito bom. Gente, vocês querem fazer? Vão atrás da Natália Arcuri, brasileira, maior portal de finanças do mundo, para vocês aprenderem coisas novas. Se vocês querem aprender sobre mentalidade de riqueza, vão atrás do Marcos Trombetta, que ele é incrível. Eu sou apaixonado naquele homem. Vão atrás do Marcos Trombetta. A Elaine Eurides também é ótima. O Paulo Vieira é ótimo também para mentalidade de riqueza. O Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido são nomes que eles dão muito material gratuito. Eles têm cursos incríveis e eles dão muito. Mas quando eu falo muito, é muito conteúdo gratuito. Você fala, não tenho dinheiro, Pérola. Dinheiro hoje não é problema. O que você tem que fazer é aprender a pesquisar. Quando eu comecei a estudar sobre esse tipo de coisa, eu também não tinha dinheiro, não. Eu comecei vendo gratuito, eu fui comprando o que dava para comprar, porque eles geralmente têm um produto de entrada que é mais baratinho, e depois eu fui comprando outras coisas. Tem coisas que eu quero que estão num valor que eu ainda não posso acessar, mas eu estou me trabalhando para chegar lá. Mas aproveitem os conteúdos gratuitos. O que esse povo fez nessa quarentena, eu e a Silvana, a gente seguiu vários, fora os que a gente comprou. A gente não dava conta de tanta coisa incrível. O Pablo Marçal também é ótimo para isso. A gente não dava conta. A gente chegava uma hora e falava, olha, toma isso. Falava, não posso, estou assistindo aquilo ali. Falava, mas tem isso aqui. Falei, não posso, porque eu estou assistindo aquilo ali. A gente não dava conta. Entre os nossos cursos pagos e as imersões gratuitas que tinham, que eram de um conteúdo absurdo. É Os Segredos da Mente Milionária, isso mesmo. Os Segredos da Mente Milionária, tá certo, Juliana? Não, Tá e eu certo, quis valeu. pegar o gancho também dessa questão da escassez, do quanto que isso também é bloqueio, o quanto que a pessoa vai em busca de algo para fazer, é o que escreveram aí. É uma sensação de, ela escreveu aqui, de solução, sabe? É uma sensação que está solucionando algo. Mas o problema é que a culpa depois vem. Ai, por que eu fiz isso? Ai, me arrependi. Ai, se eu pudesse, eu ia lá, voltava e devolvia. Ai, na próxima eu não vou fazer mais. Aí começa a querer justificar. Não, mas eu fiz porque realmente. Aí começa a dar desculpinhas, né? Não, eu fiz porque eu tô merecendo. Eu tô precisando. Não, mas eu trabalho muito. Não, mas eu tinha que ter gastado. Aí começa a querer, para não ficar com sentimento de culpa, começa a colocar razões por que ela fez aquilo. E, no fundo, acaba do mesmo jeito. Acaba culpada, acaba com situação frustrante, de angústia, de arrependimento. E aí tá faltando, sabe o quê? Autocontrole, inteligência emocional, gestão das suas emoções, desviar. Eu ensino aos meus pacientes o seguinte, eu faço isso, tá? Eu tô numa loja, aliás, tô no shopping. Eu fui para passear, para comer uma pizza, comer, sabe, passear. Eu nunca vou para shopping para comprar. Se eu vou, tá, se eu quiser, por exemplo, um sapato específico, porque eu vou numa festa, eu posso até ir para comprar aquilo. Um tênis, igual eu precisei esses dias um tênis. Eu sabia que eu tinha que comprar um tênis. Mas eu, esporadicamente, eu vou entrar nessa loja e vou comprar. Não, por quê? Porque eu desvio o olhar. Eu ensino para crise de ansiedade você desviar o pensamento. Tá sentindo a sensação da ansiedade? Vai fazer algo que você não tem hábito de fazer. Vai descascar verdura, congelar verdura, você consegue fazer isso? Passa, então tá, vai desfazer o guarda-roupa, vai arrumar tudo direitinho, vai escrever uma parte de um livro, vai colocar hábitos novos que você não está acostumado. Porque o cérebro, ele fica assim, ei, o que é isso? O que ela está fazendo? Isso ela não está acostumada a fazer, isso é algo novo. Então, ele começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. E aí você vai esquecendo a ansiedade. Então, por que eu estou falando dessa questão também de sair para comprar e desviar? Vira para o outro lado. Tem um vestido bonito aqui, vira para o outro lado que você vai ver equipamento eletrônico que você não vai ser tentado. Então, eu faço isso. Eu olho aqui, promoção até não sei quantos, porque promoção é tentadora. E a gente tem que fugir disso. Por quê? Porque no fundo você está pagando o valor real, não existe promoção nenhuma. Entende? Ele coloca ali porque é gatilho de venda. São gatilhos mentais que eles utilizam para as pessoas entrar na loja. Aí você entra, nossa, o vendedor ele faz de uma forma que você fala assim, só porque você perguntou, ele, não, mas isso daqui também você já está pagando.
ele vem te oferecendo mais coisa, porque isso aqui, se você levar, você ganha isso, você tem desconto disso. E aí você, às vezes, olha só, hein? Olha o perigo. Às vezes você não é tão bem tratado em casa e chega numa loja dessa, o vendedor, a vendedora te trata tão bem, com tanto carinho, que você quer ser recíproco com ela. Quer agradar essa pessoa porque ela te tratou bem. Então, tem que tomar cuidado se você também não está buscando, pela sua carência afetiva, você está buscando o quê? Acolhimento, está buscando, às vezes, uma atenção. E as pessoas, no fundo, elas querem atenção. Entende? Então tem que tomar muito cuidado com as estratégias aí das pessoas, até mesmo na mídia. O quanto que eles usam estratégia para poder fazer venda, para poder fazer com que a pessoa fique, né? Nossa, não tem como eu perder essa oportunidade, é único. Então tem que tomar cuidado. É a transformação que essa pessoa está realmente te oferecendo, ela vai te acompanhar de uma forma que você vai ver diferença no antes e no depois na tua vida? Ou é apenas algo que você só vai gastar e se frustrar depois? Então, a culpa, voltando aí para o tema, a culpa vem quando você também não tem essa gestão das suas emoções, porque você não se blinda. Porque a pessoa que tem a sua autoblindagem, ela consegue perceber. É um olhar mais amplo, ela consegue falar, epa, nesse golpe eu não caio mais. Nessa armadilha eu já sou carimbado, já tem registro aqui, não vou mais passar por isso. E aí ela começar a fazer, sabe, com que isso vai se afastando dela. As amizades tóxicas, que muitas vezes ela deixa de fazer algo para si. Gente, se for falar de tanta coisa, porque é muito assunto, né? A pessoa deixa de fazer algo para si, faz para o outro, aí se frustra, fica se sentindo culpado porque não deu conta da sua obrigação, do que era importante para você, para agradar o outro. Aí ela se culpa porque ela não conseguiu dizer não. E dizer não, eu ouvi esses dias uma senhora dizendo que o fato de você não conseguir dizer não é também porque você não consegue aceitar o não. Então avalia se muitas vezes você está assim, sim, tá bom. Por quê? Porque você também, se alguém te der um não, você fica frustrado. Você não sabe dar não porque você não sabe aceitar o não da outra pessoa. Tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado para a gente observar nossos comportamentos. Quer falar, Pera? Não, eu tô impressionada porque isso faz muito sentido. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso dessa forma. Porque eu conhecia uma que eu acho muito legal do não, que é quando você diz não para uma pessoa, quando você deixa de dizer o não para alguém, você está dizendo não para você mesmo. Isso é muito perigoso. Exato. Mas eu nunca tinha parado para pensar que o não é essa noção do tipo, não consegue falar porque você também não consegue lidar. E faz muito sentido isso. Porque a gente tem que parar para pensar, assim, tipo, eu acredito muito na teoria do espelho neurônio, né? Eu acredito na teoria do espelho neurônio, que é que o que você só consegue ver no outro que existe em você. É por isso que existem tantas divergências de opinião no mundo, porque as pessoas só veem o que está programado nelas, o que está do lado de fora e você não compactua com a tua verdade interna, você não consegue enxergar. Você precisa que alguém desenhe. Aquele negócio desenha para mim, você precisa que alguém desenhe para você. Isso faz muito sentido, porque se você não consegue falar, dificilmente você vai conseguir lidar. Porque quando você é bem resolvida com uma coisa, você consegue lidar com aquilo. Não tem desculpa para você não conseguir lidar. Faz muito sentido. E quando você fala não para o outro, você está dizendo sim para você. Quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Porque muitas vezes você está dizendo sim para o outro e não para o seu tempo de qualidade, o seu tempo de coisas que você tem que fazer que são importantes. E você está ali dizendo sim o tempo todo, e aí fica com o quê? Com culpa. Vem a frustração, vem a angústia, aí vem o quê? A procrastinação também vem com isso. Porque eu estou dando sim, 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 e eu estou procrastinando o que é importante para mim aqui do outro lado. Aí quando chega a hora de dormir, eu fico lá, ai meu Deus, não terminei o que tinha que fazer, ai, e agora? Ai, se eu não tivesse parado para fazer aquela reunião lá que nem me acrescentou nada, então, nossa, se eu pudesse ter voltado atrás no meu dia hoje, eu não teria ficado tão frustrada, porque eu teria dado sim para mim, e eu teria agora um sono mais agradável, mais leve.
Então você vê que uma coisa desencadeia a outra. E aí, se a gente for falar dos bloqueios, minha filha, tem tudo, um monte de bloqueio aí, ó, que estão Gente, não tem interligados. É como se fosse a coluna, sabe? A espinha dorsal, que tem aquelas ramificaçõezinhas. É assim, o bloqueio que você vai olhando, tem aqui, você pode achar o medo aqui, a culpa está aqui também, e aí vai. Nossa, Vamos ver incrível. quem está Peraí, no deixa eu ver escrevendo. aqui. A Lígia está falando aqui que ela entendi porque consigo dizer não. Recebo com tranquilidade tanto que digo e já não tenho como resposta. Tá certo, caramba. Fechei uma palestra hoje com. Opa, peraí, sumiu o comentário. Fechei uma palestra hoje com um palestrante que nunca imaginei dividir o palco. E ele disse sim, parabéns, Que Lígia! Que lindo! Gente, a legal! gente tem que fazer um Parabéns! evento nosso, gente, para todas nós estarmos também nesse palco aí. Eu tô querendo fazer um Vamos! evento, hein? Tô querendo fazer um evento presencial. Não sei como é que vai ser esse lockdown aí, mas vamos ver também essa possibilidade dessas palestrantes memoráveis aí no Vamos evento ver até ao o final vivo. do ano. Vamos ver até o final do ano o que rola, Silvana. Vamos ver. Eu tô torcendo para esse final de ano, que como eu falei, né? Eu tô. Esse lockdown, também lockdown, eu tô cumprindo, mas, tipo, né, não é exatamente o que eu gostaria. Sabia que eu ia ficar Legal, feliz. Lígia, Parabéns parabéns. mesmo. Ó, Aqui e a grava Janaína tudo, falando que hein? tá Pelo tudo. amor de Deus, faz ao vivo no Instagram pra gente. Leva outra câmera para filmar. Por favor. A gente quer ver os depoimentos e a gente quer ver as gravações. Queremos documentado isso para a documentação do seu sucesso. Para daqui a Oportunidade, com certeza. 5 anos a gente ver onde a gente vai estar. Assim, tipo, por favor, documente tudo. Mas, gente, olha, não sei vocês. Ó, primeira mão, gostei. Ela falou que tá dando em primeira mão a notícia. Gostei de ser aqui, o primeira mão. Arrasou. Valeu. Agora sim, agora vai, amiga. Agora já, depois que a gente faz a primeira, gente, a gente fica assim, ó, com o coração apertado. Eu tô Ai, querendo fazer mais, ela querendo tá fazer falando que vai mais. ser. Desculpa. Ela falou que vai ser no Teatro Municipal da cidade dela. Olha que Legal, chique! legal. Eu esqueci onde ela Chique! mora. Mora em Que Osasco. legal. Ah, é verdade. Menina, parabéns, gente. Mas olha, eu tô falando aqui, a gente começa a falar de bloqueio, a gente já foi falar de escassez, que é bloqueio financeiro, que não tá nem aí. A gente já falou até da origem, porque a gente sabe que essa é uma das maiores dores das pessoas. Não era ideia falar sobre isso, mas foi muito pertinente. Eu espero que a gente tenha, o que a gente trouxe aqui tenha ajudado vocês a começarem a refletir sobre os bloqueios. Porque uma coisa que a Silvana acabou de dizer é muito verdade. Um bloqueio, eles são tipo como grandes amigos. Um bloqueio ele é seguido de outro. Eles são tipo uma turminha, entendeu? Um pega na mão do Verdade. outro e fala, vamos juntos. É assim que funciona um bloqueio. Ele não tá Vamos sozinho dominar ali. o mundo, Exato. Um bloqueio, bloquear eles todo são. mundo, vamos bloquear essa geração inteira. Porque se você parar, eu vou falar uma análise bem simples que a Silvana falou, que não sei se fica claro para vocês. Ela deu você ter um bloqueio financeiro, um bloqueio de escassez, aliado ao seu bloqueio de carência, que seria um bloqueio de autoestima. O que acontece? Porque às vezes você compra para suprir afeto. Isso é muito comum. Isso é muito comum você comprar para suprir afeto. É comum você comprar, que é uma das coisas que eu até acho que eu vou comentar um pouco sobre isso na live de quarta, ainda não tenho certeza, mas eu já comento aqui. Você comprar para suprir autoestima, porque você não se sente bonita. Então o que você vai comprar? O quê? Você vai pegar essa tua carência e você vai gastar em produtos estéticos, você vai gastar com dieta, você vai gastar tudo aquilo porque você não se sente bonita. Então você vai pegar algo externo. Você juntou a sua carência com a sua escassez. E gerou escassez, por assim dizer. Então, um bloqueio, como eu falei, tipo, ele passa por todas as áreas da sua vida, em maior ou menor escala. Ele reflete. Nós, seres humanos, temos um sério problema de achar que nós somos compartimentos e que as coisas não são interligadas. Mas nós somos um grande sistema. Eu gosto de falar que a gente é como se fosse um computador, com todas as peças. Se a tela está desligada, se você a tela pifou, não adianta todo o resto do sistema estar funcionando que você não consegue usar o computador. E é o que acontece com a gente. Se a gente tem alguma dessas peças que não estão funcionando direito, alguma das nossas emoções mal trabalhadas, a gente não consegue trabalhar na potência máxima, ou às vezes a gente não consegue nem fazer o que a gente deveria fazer, porque a gente está funcionando errado. Então, toma cuidado. Ai, que bom que vocês nos ajudamos. A Janete tá falando que a gente ajudou bastante. Que bom.
Gente, mas é isso. Eu não sei o que a Silvana tem mais pra falar, porque, olha, eu e a Silvana, quando a gente se junta pra falar, se deixar, a gente vai ficar aqui. Por isso que eu já fiz, a gente fica. A nossa última live juntas acho que ficou 1h30, né? Ficou 1h30 e a gente ainda parou porque a gente sabia que a gente não ia parar mais. A gente já chegou em 1 hora de live, por isso que eu já estou falando Ó, aqui. passou rápido, né? Passou muito Passou bem rápido. Aqui, ó, a Lígia falando, a gente está tão desbloqueada que está começando a ficar sem agenda para contar as novidades. Pior que é verdade. Bora com essas musas que todo mundo passa de ano. Verdade, vem com a gente. A Lígia também, gente, é muito legal. Quem não acompanha, dá uma olhada, que a Lígia ela é ótima trabalhando em inteligência emocional. Essa é a pegada da Lígia, entendeu? A Lígia, ela trabalha em inteligência emocional, ela é mentora de inteligência emocional e motivação. Então, se vocês estão precisando lidar com inteligência emocional e motivação, dá uma olhada no arroba dela, que é o Lígia Páduas. Vai lá, aqui no Instagram, porque ela dá dicas ótimas. As lives dela são incríveis. E a gente vai desbloquear ela para ela desbloquear a gente nas vendas. Sim! Nós precisamos de você. Ela já sabe que em breve ela vai estar pegando na nossa mão aí para ajudar aí, porque ela foi uma pessoa que já tem muita experiência na área, então em breve aí a gente vai estar fazendo live sobre o assunto, quem sabe. Mas enfim, eu fico muito feliz de estar trazendo conteúdo aqui que são exemplos, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui reais e faz com que as pessoas entendam e façam associações com o que elas estão vivendo na vida dela atualmente. Então, hoje nós trouxemos aqui sobre o medo e sobre a culpa. Mas, voltando um pouquinho para o medo, eu quero que as pessoas hoje façam com que elas analisem a vida dela até mesmo pelo que ela está causando no outro, não só o que ela está vivendo. Talvez é a forma de lidar com o filho. O filho, às vezes, vai fazer algo e ela sempre está com aquela preocupação excessiva. Tem mães que não deixam o pai tomar conta dessa criança porque tem medo do pai deixar a criança correr e ir para frente do carro. Eu tenho situações assim que eu vejo, né? Às vezes eu vejo a paciente tipo, fazendo atendimento comigo, mas olhando assim, peraí, deixa eu ver. Ah lá, ah lá, ah lá. Às vezes faz assim numa área, no parque, e aí ela fala assim, lá, não tá cuidando direito do menino. Aí nem tem o momento dela, que é o momento da sessão, que ela tinha reservado, porque tá o tempo todo ligada com medo excessivo que o pai não vai dar conta de cuidar do próprio filho. Então, quais são os comportamentos que você está causando nessas crianças, nesses adolescentes, ao invés de ter um diálogo, uma abertura aí sobre diversos assuntos que, né, hoje tem tantos assuntos que os adolescentes, eles ficam num conflito aí interno. Hoje teve uma moça me perguntando, Sil, estou precisando de um suporte aí com a minha filha. Por quê? Porque a gente sabe que precisa ter um comportamento diferente para essa geração. Não é mais a geração dos nossos pais, onde eles falavam coisa e a gente seguia as coordenadas direitinho, às vezes tinha uma discussão ou outra, mas não, essa geração chegou bem diferente do que é a nossa época dos anos 80. E a criação dos nossos pais é bem diferente do que eles querem hoje. Se a gente não se atentar de como eu vou ter diálogo, como que eu vou entrar nesse universo para poder ter abertura, para entender, olha o perigo, para entender por que eles estão sem esperança. Por que eles hoje estão com pensamentos de se envolver com as drogas, de se envolver com coisas que não sabem, que não são certas. Enfim, vai surgindo oportunidades, adolescentes aí com 12 anos que eu peguei situações de ter oportunidades até mesmo na internet, porque o pai não pega essa comunhão ali com o filho de entender o que você está assistindo, o que você mais consome, não tem um controle, aí eles vão consumindo qualquer coisa que às vezes está ali, ó, em sofrimento e os pais nem sabem. Eles se isolam, eles têm comportamentos que demonstram, mas os pais não querem ver. Entende? Então tem que tomar muito cuidado como que você está fazendo hoje, que você está causando, às vezes, frustrações nessas crianças, causando medo, pavor, essas crianças não são livres, tudo é com medo da criança cair, com medo da criança se queimar, a criança vai acontecer. Então, analisa os seus comportamentos, porque às vezes tem que vir alguém de fora para falar, ei, para, deixa a criança ser livre. Para de causar tanto medo na criança, tudo vai acontecer de ruim. Ó, se você fizer isso,
de noite o bicho-papão vai te pegar. Ó, imagina, você vai criando frases que vai instalando naquela criança o pavor, o medo. Então, tem que tomar cuidado com o que você está levando para as pessoas que estão ao seu redor. Não digo só crianças, às vezes tem um adolescente que você, ó, tu vai sair? Que hora que você vai chegar? Ai, meu Deus, me liga quando você chegar lá. E quando estiver lá, antes de vir embora, liga de novo, porque eu quero acompanhar, me manda aí o Uber, me manda o trajeto, sabe? Você fica naquela insistência o tempo todo que a pessoa não relaxa nem na festa que ela está indo. No ambiente que ela está, você tem pais que são tão assim controladores que a pessoa prefere nem ir. Eu já tive casos de adolescente não querer nem sair mais, porque é tanta cobrança, é tanta pressão psicológica que esses pais fazem, que ela não se diverte, que ela não consegue ter liberdade, não consegue ter tranquilidade. Então, por quê? Porque essa mãe também tem um medo excessivo. Aí você vai olhar o histórico da mãe, a mãe dela também faz isso com ela, ela está num processo de repetição, modelou tantos anos que hoje ela faz isso no automático. Então, assim, tem vários medos aí que você também, fase adulta, você está instalando aí nos seus filhos. Meu marido, ele sai de moto para trabalhar. Eu ficava assim, ó. Teve uns dias aí que eu falava assim, ai, amor, cuidado com essa moto, pelo amor de Deus. Por favor, tenha cuidado. E aí eu falei, gente, eu estou instalando nele uma preocupação excessiva que a preocupação é minha. Aí agora eu só falo assim, ó, hoje, por exemplo, amor, vai devagar, tá bom? Assim, eu dou comandos para ele entender que eu não estou com medo, mas que eu estou fazendo o quê? É uma segurança. Você andar devagar, você está sendo prudente. Então você tem que mudar. Eu me observei. Eu vi que aquilo precisava ser mudado. Eu não tenho que ficar, ó, cuidado, hein, pelo amor de Deus, hein? Olha o trânsito, olha essa moto, não corre. Não, não, não. Amor, vai devagar. Eu te amo. Sai muito mais suave. Tipo assim, ele vai andar devagar, sabe que tem alguém que ama. Então, assim, você tem que instalar sentimentos saudáveis na pessoa. Não o seu sentimento de pavor que você tem, o outro nem tem, você instala no outro porque a sua fala é de temor, de terror, muitas vezes. Enfim, Perla, até aqui, se você quiser fazer pergunta, abrir para eles também, eu estou aqui disponível. Eu vou complementar uma coisa e vou ler um comentário aqui. Que você falou uma coisa e me veio um estalo muito importante que eu achei legal compartilhar. Eu não sou mãe, gente, mas eu já fui adolescente. Então, é aquela coisa que você falou uma coisa do diálogo, do como você está instalando. Se você é mãe e você está me assistindo, primeiro, não leve a mal o que a gente está falando. Guarda com carinho, porque tem mãe que eu sei que se ofende quando a gente fala coisas assim. Mas, primeiro, se não leva a mal. Ouve com o teu coração, porque se você se ofendeu, você sabe que tem alguma coisa no teu comportamento que não tá certo, tá? Então avalia com carinho que a gente tá falando para você. E segundo, se você tem um adolescente principalmente, antes de tudo, crie o hábito do diálogo. Porque hoje em dia os pais não sabem o que está acontecendo com os filhos, o que estão vendo, porque não há diálogo. E diálogo, como ela mesma falou, você sinalizar as coisas, não estou falando com um adolescente, com uma criança, não tem como você não impor algumas coisas, porque precisamos colocar regras. Mas tenha momentos de você ficar com. Tem a parte das brigas, mas tem a parte de dialogar com o amor. Porque você tem que lembrar, principalmente num adolescente, que o adolescente está numa fase de confronto. Então, tem algumas coisas que ele vai fazer contra você, no sentido de contrário que você falou, só para te afrontar, para mostrar que você não é tão poderoso quanto ele. Porque ele está numa fase de embate de autoridade, né? É uma fase de embate de autoridade porque ele está tentando criar a autoridade dele. Então, tenha momentos de diálogo, não tenha só momentos de imposição. Imposição em alguns momentos é importante porque as regras precisam ser definidas. Mas sinaliza, como a Silvana falou, com amor. Porque se você consegue fazer isso com amor, entender, fazer esse adolescente entender com amor, fica muito mais fácil para ele aceitar. Porque se você está impondo uma regra e essa regra não tem explicação, fica muito mais fácil de ele achar uma desculpa para não cumprir o que você está falando. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Diálogo, gente, é para tudo nessa vida. Diálogo com amor muda tudo nessa vida. Nossa, que lindo. A Cássia acabou de entrar aí e ela é uma das psicólogas que também ajuda adolescente, que tem mensagem para adolescente. E meu marido falou ontem isso comigo, ele falou, amor, acho que você precisa falar mais para adolescente. E eu sinto uma necessidade que eu tenho que falar, é uma cobrança, sabe? É uma culpa, eu vou confessar para vocês.
é uma culpa que me bate às vezes de que eu não estou fazendo tudo que eu deveria estar fazendo em relação a ajudar essas vidas, sabe? De levar uma mensagem, de ajudar os adolescentes, os jovens. E a Cássia é uma dessas psicólogas que a gente até fez uma live sobre isso, que é o carinho que tem que ter com esses jovens, com esses adolescentes, com esses pré-adolescentes que estão aí em várias fases, os hormônios estão, né, totalmente ali descompensados, e aí a gente tentar trazer para eles esse cuidado, esse acolhimento, porque hoje você já viu que só tem live para a nossa fase adulta, que é difícil você pegar um psicólogo ou então outras pessoas falando, hoje vai ser uma live para adolescente. É muito difícil. Por quê? Porque eles também nem entram muito na nossa linguagem. Mas sim, os pais que estão assistindo vão aprender a lidar. Hoje eu vi claramente que eu preciso trazer mais conteúdo para adolescente, para ter como que eu posso orientar esses pais a como lidar melhor com esses filhos. Por mais que a gente não tenha filho, mas a gente tem o conhecimento, a gente passou anos ali estudando e aprendemos técnicas que, gente, como é possível você mudar o ambiente? Como é possível você, através de uma atitude sua, que é parar, ouvir, olhar nos olhos e perdoar, muitas vezes, antes mesmo de você atacar, para que a pessoa não se considere sendo atacada, mas sim você se colocar numa posição de acolhimento, e não que eu estou aqui para ser uma disputa, a gente não está disputando nada, eu estou aqui para te honrar, você é meu filho, minha filha, e eu quero te ouvir, eu quero te dar esse momento para te ouvir. Então, são técnicas simples que você coloca em prática e você fala assim, não, eu não vou me aborrecer com isso que ela está me falando. Eu não vou entrar numa discussão agora, vou me controlar, vou deixá-la terminar de falar, vou respeitar o espaço desse meu filho, dessa minha filha, e eu vou conseguir conduzir um diálogo, porque vai depender de mim. Depende mais de mim, porque o meu tom de voz ela vai respeitar, se eu alterar, ela vai querer alterar. Então, eu vou manter aqui o tom de voz de equilíbrio, para que ela saiba que eu estou querendo diálogo. Eu não vou me colocar numa posição de autoridade extrema, ditadora. Por quê? Porque eu quero manter a harmonia. E aí você vai vendo que são técnicas simples que se a pessoa para ter uma, por exemplo, uma sessão com uma psicóloga que dá uma orientação como essa que eu dou, e ela fala, Sil, difícil, viu? Muito difícil, mas está dando certo. Eu estou fazendo, está dando certo. Então, eu vejo que tem resultado quando as pessoas me ouvem, falam assim, realmente, às vezes é preciso frustrar, mas não entrar no combate. A criança, por exemplo, que você coloca de castigo e você vê que a criança não fica, você tem que insistir. Você tem que ser 10 vezes mais enérgica que ela. Porque se você não frustrar ela, ela vai sair do castigo, você vai deixar e vai ficar por isso mesmo. Aí o mundo vai querer ensinar que ela tem regras a cumprir. E aí é muito pior o mundo ensinar. Entende? Então, sim, eu vou trazer conteúdo. Deixa eu só passar essa mentoria aí que eu vou preparar conteúdo aí para os pais, para os relacionamentos, para os casamentos, para que as pessoas tenham casamento saudável. Tem muito assunto, Pérola. Nossa, se a gente for fazer live, tem assunto o ano inteiro. Tem assunto para um ano inteiro, não, para uma vida, né, amiga? Uma vida. Mas, gente, verdade. Só para fechar aqui o assunto, porque assim, quem não me acompanha, eu trabalho com autoestima, né? Essa é a minha bandeira. E autoestima, eu falo porque autoestima as pessoas não falam, ela faz parte de todas as áreas da tua vida. Esses bloqueios, muitas vezes, estão ligados à sua autoestima. Por isso que eu trouxe esses assuntos aqui. Porque, às vezes, a tua culpa é relacionada à tua autoestima, o teu medo é relacionado à parte de você não ser capaz, enfim, por isso que é tão importante. Só que, pegando o gancho das crianças, autoestima se ensina. O que a gente conhece da nossa autoestima foi ensinado pelos nossos pais, pelas nossas figuras de autoridade e pela sociedade. Por isso que é tão importante você pegar esses temas, porque tudo que a gente está falando aqui, se você é mãe, é importante para você entender que tipo de formação de autoestima você está dando para essa criança. Você está fazendo uma afirmação positiva para ela, que ela é linda, que ela é poderosa, que ela é capaz, que ela pode alcançar todos os sonhos dela, ou você está falando que ela é burra, que ela não pode, que ela não consegue, que ela faz tudo errado. Eu estou falando isso porque autoestima, gente, não é um dom divino, é construção diária. E essa é a bandeira aqui dessa página. E a autoestima se ensina. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês falam para seus filhos. Sempre. Principalmente até os 7 anos. Muito cuidado. Mas aqui, deixa eu ver aqui, senão eu fico falando. Ó, a Ali já falou que ela usou a dica do perdão antecipado e que funcionou muito. Que é uma dica que você deu.
Ela falou que Que funcionou. legal. Não sei do que se trata. Gente, isso aí é o código do universo, tá? Quem puder pegar o código do universo e parar de perdoar as pessoas. Tem que parar de perdoar. Agora é assim, Pablo Marçal fala isso também. Eu parei de perdoar as pessoas. Sabe por quê? Porque antes delas me ferirem, eu já estou perdoando ali, já, ó, já liberei ali antes de entrar no meu coração. Eu já estou assim, não sabe o que fala, não sabe o que faz, não vou nem entrar em discussão. Para! Para de levar toxina para dentro de você. Libera logo esse perdão, não fica levando meses e anos remoendo aquilo, não. Libera na hora. E aí vocês vão ver o efeito que é na sua vida. Eu parei, não tem mais problema de discutir com ninguém, com o marido, com nada, acabou. Acabou. Quando você se entra nessa consciência de que a melhor coisa é você não viver com ressentimento, com mágoa, com tristeza, que você tem que ser livre, você tem que ser dono dos seus sentimentos, gente. Meu Deus, ainda bem que eu descobri isso antes dos 80, porque imagina, chegar lá no final da vida e falar assim, nossa, eu fiquei tanto tempo, porque no final da vida o que mais a pessoa queria é ter voltado atrás, né? Nossa, como Uhum. eu queria voltar e ter feito diferente, ter feito melhor, ter perdoado mais, ter perdoado logo. Então, por isso. Então é isso, né, Pel? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu vou ver os comentários porque a gente se empolgou e tem um monte de comentário aqui. A Lígia está falando que tem uns aplicativos que controlam mais ou menos assim a atividade dos filhos sem proibir, e uma conversa ajuda a gerar vínculo. Ela comentou que ela começou com a conversa com a filha dela desde os 2 anos de idade. Ela tem 9 agora, então ela está tranquila, mesmo sabendo de todos os desafios que ela vai enfrentar. A Cássia Legal. falou que é muito importante os responsáveis pelos adolescentes entenderem que eles querem se sentir autônomos. Não adianta o confronto. Exatamente, que é o que a gente estava comentando aqui, que não é só de confronto que é uma criação de uma criança, né? Confrontos às vezes são necessários, né? Eu sei porque eu precisei de alguns confrontos, não tem jeito, a gente precisa, mas não sempre, né, galera? Não sempre. Vamos ver o que A mais tem Janaína aqui. falou também que ajudou, eu consegui ajudá-la com algumas Ah, mudanças que de legal. repertório também. Muito legal, eu tô vendo aqui. Mas é isso, gente. A gente está aqui há exatamente 1 hora e 18 minutos. Para mim tá maravilhoso. Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que assim, tipo, a proposta da live foi muito mais do que cumprida para mim, porque a gente falou de assuntos que eu não ia falar. A gente falou sobre a escassez, que também é um bloqueio, tá? A E que escassez ela gera é um dos culpa, né? bloqueios Gera que gera culpa. culpa. Então, na verdade, a gente acabou falando de escassez, de medo, de culpa, e a gente ainda falou sobre como você está transferindo isso para outras pessoas e que isso você não precisa fazer sobre isso. Confronto é diferente de afronta, a Janaína está falando aqui. Mas é isso, gente. A questão aqui, a gente falou 3 bloqueios e a gente poderia estar comentando sobre carência um pouco também, né? Carência é um bloqueio emocional, infelizmente, muito comum na nossa sociedade e que leva a série de problemas que a gente acaba fazendo na nossa vida. Mas tomem cuidado. O único recado que eu tenho para vocês é: se vocês assistiram essa live, se identificaram com o que a gente está falando, procurem trabalhar isso. O autoconhecimento ele é fundamental. E a gerir suas emoções para lidar com esses bloqueios é muito importante. Tem diversas técnicas para lidar com bloqueio. Tem técnicas de limpeza de emoção, visualizações. Mas o mais importante é tome conhecimento e comece a tirar atitudes disso. Por exemplo, se você tem esse bloqueio financeiro, que a gente está falando da escassez, comece a mudar o seu pensamento. Faz o decreto que a Silvana falou, ele serve para qualquer bloqueio da tua vida. Faz um decreto de que essa situação acabou, que você a polaridade inverso e começa a trabalhar isso na tua vida. Live profunda, como é legal. Opa, peraí, que subiu aqui. Conteúdo técnico de forma tão leve. Minha mensagem final. Ai, obrigada, Lígia. Feliz que você gostou. A Legal. Janaína falando, pronta, não podemos admitir, porém o confronto é necessário. É isso, gente. Eu estou muito feliz. Se você tem mais alguma coisa para falar, Silvana, algum Eu recado, sou fica à vontade. eu sou daquela que não prefiro, eu fujo de confronto porque eu prefiro ter paz. Então, Eu assim, também. confronto depende, não é sempre, né, que você vai confrontar, você precisa se posicionar, mas com tom de voz do mesmo jeito, sem embate, sem ofensa. Você consegue, gente, quando as pessoas descobrirem
que o poder está nas suas mãos, na comunicação, porque você que domina a comunicação. Se você tem gestão das suas emoções, você domina. Você consegue manter o seu equilíbrio, mesmo a outra pessoa estando descompensada. Por quê? Porque você já sabe ter o autocontrole e aí nada te tira do seu momento de flow, sabe? De leveza. E aí você conduz. Quando você tiver o domínio da comunicação nas suas mãos, não vai ter confronto. Não tem. Não tem confronto. Tem é aquilo, é respeitar as ideias do outro. Ah, tá. Não, então deixa eu entender o que você está falando, porque eu não estou conseguindo assimilar direito. Me explica melhor. Seja mais claro. Isso aí é papo de marido e mulher, tá? Seja mais claro. Vamos lá, eu quero que você seja mais objetivo. Você está dando muita volta. Seja mais dinâmico na sua resposta. Aí eu falo, eu envolvo ele na comunicação sem ofender. Eu falo, ó, vê se é isso que eu entendi, porque de repente está tendo uma falha aqui no entendimento. E às vezes gente. Às vezes eu entendi algo que não era o que ele queria dizer. E eu falo, ai, amor, ainda bem que eu te perguntei, hein? Porque eu já ia gerar aqui, ó, um embate, um confronto desnecessário. Por isso que tem que ter diálogo, tem que ter comunicação. Perguntar ao outro se é aquilo que você está entendendo. Gente, isso é vida, tá? Isso é vida. Isso é relacionamento saudável, quando você tem comunicação assertiva. É papo para live de 3 horas. Isso é outro papo. Não, gente, comunicação e relacionamentos. Eu fiz uma live esse ano, numa outra página, justamente falando sobre autoestima e relacionamento. Tá incrível. Se vocês quiserem, dá uma olhada lá no meu YouTube. Eu falei justamente como a autoestima influencia nos relacionamentos. E uma coisa muito importante é vocês entenderem que a gente não é uma unimental. O que é uma unimental? Eu gosto de brincar que é aqueles bonequinhos do Toy Story, aqueles que são os ETs, que todos pensam igual, falam a mesma coisa. Gente, a gente não pensa igual. A gente pensa cada um de uma forma, a gente não adivinha pensamento de ninguém. A leitura de pensamento, ela ainda não existe na nossa sociedade como existe nos filmes. Então, não coloque a responsabilidade no outro de que ele tem que saber o que você está pensando e nem você se exija de achar que você entendeu e sabe tudo que o outro está pensando. Você tem que perguntar. Isso é uma coisa que a gente precisa muito tomar cuidado. Mas eu queria agradecer, Silvana, por essa live incrível, maravilhosa. Como sempre, eu quero que você volte, porque a gente fala de muitas coisas incríveis. Eu gosto muito de conversar com você. A gente tem uma sintonia muito boa e é um papo muito importante. Para quem não está acompanhando essa live, ela abre essa semana, que é o Desbloqueie a Sua Vida, onde serão 3 lives que a gente está tratando sobre coisas que podem estar te impedindo, que você não está enxergando. Então, são lives que é para te ajudar a trabalhar alguns temas que eu considero fundamentais para você ter uma vida de sucesso. Que a primeira é você desbloquear. O medo e a culpa são 2 coisas que bloqueiam muito a sua vida. A culpa é uma coisa que bloqueia muito, principalmente porque quando você se culpa, você está se autodestruindo. E o medo, quando ele é mal trabalhado, ele te paralisa. Então, você precisa trabalhar esses 2 com muito cuidado. A próxima live é na quarta-feira aqui, que é às 7 horas, que vai ser lá no meu YouTube, que é a minha sessão aberta de mentoria. Como eu falei, eu abri minha mentoria de reconstrução de autoestima, então toda quarta tem uma sessão aberta para vocês conhecerem um pouco do trabalho e eu também poder ajudar vocês. Então, eu dou uma aula para vocês. E essa semana é o poder da autoimagem. Por quê? Porque quando você tem uma autoimagem distorcida e negativa de você, isso bloqueia todos os seus resultados. Isso daí acaba com qualquer coisa. E sexta-feira a gente tem uma live maravilhosa, que é com a Cleide, que é do Instagram Mulheres de Provérbios, vai ser às 3 horas da tarde. E a gente vai trabalhar justamente como você vai gerir as emoções de forma saudável. Porque como a gente já falou essa live inteira, se você não souber trabalhar as suas emoções, nada funciona, gente. Não adianta você ouvir aqui, ouvir tudo que a gente falou, bater palma, falar que lindo, e você não gerir sua emoção. A lição de casa é, tudo que a gente falou aqui, se você não botar em prática e colocar suas emoções para trabalhar ao seu favor, não vai adiantar de absolutamente nada. Conhecimento por conhecimento não agrega em nada na sua vida se ele não for colocado em prática, tá bom? E é isso. Queria agradecer Mulher, aqui tudo. Inspiração total você. Muito obrigada também por contribuir com tantas mensagens aí de valor. E parabéns aí por trazer um assunto importantíssimo como é esse da autoestima. E, nossa, vai ajudar muita gente, com certeza. Pelo que só o finalzinho que você colocou aí, que pode atrapalhar os seus resultados, nossa, faz total sentido. E são passos simples a serem dados diariamente para você conseguir se livrar
dessa baixa autoestima. Então, parabéns, Pedro. Estou aí, ó, Obrigada. te honrando, porque merece assunto maravilhoso. Peraí, tem pessoal falando aqui que pede pro marido desenhar, ele já ri. Ai, tem sido uma verdade perguntar. Se tiver pergunta, faz, gente, que a gente já tá acabando, mas ainda há tempo. Que energia boa, Pérola. Ai, obrigada, Janaína. Feliz. Olha, quando eu tô aqui, eu quero dar o meu melhor para vocês, de verdade, de coração. Porque eu quero ajudar. É uma Quem tem, tipo, oportunidade. sim, eu queria que na minha época tivesse, quando eu era mais nova, principalmente, tivesse alguém com conhecimento que eu tenho hoje para me passar. Eu comecei a me posicionar e falando, principalmente para mães, com relação a. Eu estou sentindo a necessidade de falar para mães também, porque eu sinto que se alguém tivesse me ensinado o que eu sei hoje, a minha adolescência teria sido outra. Então, eu também estou sentindo essa necessidade de me posicionar para mães, para falar para as mães. Tudo que eu estou falando aqui, você precisa ensinar para sua filha ou para o seu filho, porque, gente, eu falo com mulheres, mas o conteúdo que eu estou passando aqui, ele serve para homens e para mulheres. É que eu não sei me comunicar com a dor de um homem, mas o conteúdo é o mesmo. Então, se você é um homem e está aqui, se sinta muito bem-vindo. Janaína falando que somos maravilhosas, ele já está agradecendo. Ai, valeu, gente. Feliz que vocês estão curtindo. Feliz que vocês estão curtindo. Amei, muitos conteúdos. É isso aí, gente. Verdade. Ai, que bom. Feliz que vocês gostaram. Eu fiz essa live com muito amor. Eu combinei, na verdade, né? Porque isso aqui foi um conjunto. Com muito amor mesmo no meu coração. E como eu falo, para mim, autoestima, eu sei que se eu não tenho autoestima, nada funciona na minha vida. Autoestima é a chave para o sucesso. Eu fiz a minha primeira live de mentoria aberta que está lá no YouTube, foi sobre isso. Se você quiser entender o que eu quero dizer, vai dar uma olhadinha lá. Autoestima é a chave para o sucesso, gente. Trabalhe a sua autoestima. Não negligencie jamais isso de você. Eu quero, como professora, uma rotina. Vamos fazer um projeto. Vamos fazer isso sim. Eu super topo, porque isso precisa ser dito. A Lígia pediu pra gente desligar os comentários para poder fazer uma selfie com o nosso coração aparecendo, sem os comentários aparecendo na sua cara. Eu topo, porque eu quero, gente. Eu vou tirar os comentários aqui. Vocês tiram um print pra gente, marca a gente, pra gente saber que vocês gostaram dessa live, que esse conteúdo fez sentido. Eu vou desativar aqui agora. Vai, gente, tira o print pra gente. Acho que deu, né? Espero que tenha dado. Porque eu nunca fiz isso. Vamos ativar os comentários aqui. Já tirei os comentários para foto. Tem que ver se deu tempo de tirar, gente. Porque a gente precisa. Gente, já vamos estar aqui já 1h30. 1h30. Eu tenho que preparar minha aula. Vou entrar em aula agora 8 horas. Já vou preparar, beleza, ligar todas as minhas. Pronto. Já vou ligar tudo aqui que as meninas já vão entrar. Dizer aquela coisa, eu também estava preocupada justamente porque a gente fala, eu me empolgo, mas eu sei que você tem que dar mentoria agora, porque você é uma mulher maravilhosa. Não, eu tenho live hoje. Tenho live 21 Sério? horas. Eu vou engrenar direto com uma das alunas. Vai ser a semana inteira com live com as minhas alunas. Eu vou sair da live, eu vou fazer minha mentoria e ainda vou fazer live até 10 horas da noite. Menina, um dia eu vou ter esse pique aí. Ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei. Um dia eu vou ter esse pique de 20 mil likes. Que é assim, tipo, mas é isso, gente. Um beijão pra vocês. Ai, que bom que deu. Obrigada. Beijão. Tá, eu que agradeço. Beijo. As portas do meu Instagram estão sempre abertas para você, gente. Quem não me segue e gostou do meu conteúdo, me segue, porque eu trago conteúdos de autoestima diariamente e também de acessórios, porque eu sou designer de acessórios também. Então, essa página tem conteúdos de uso de acessórios e de como você trabalha a sua mentalidade para autoestima, porque é isso que eu fiz na minha vida. É isso. Ah, a Jacilda acabou de chegar. Estamos saindo aqui já. Deixa eu ir, porque a Silvana tem que partir, gente. Ela tem que ir. Eu tenho que ir. Beijo. Fiquem com Deus.